Graças dou por teu meu perdão, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. O quê? Graças dou bem forte, com meu coração e o meu louvor, com as mãos ao céu. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, porque dele bem suave. Agora bem forte. Amém? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Tua santa presença, Senhor. Que possamos levar nossas mentes, nossos corações a ouvir a Tua palavra, a fazer a Tua vontade e a esquecermos o nosso eu, Senhor, as nossas opiniões, nossas vontades, que possamos ceder, Senhor, que possamos fazer apenas a Tua vontade. Fica com cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir, toma conta de toda a programação. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que tantas batalhas
Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te liberta. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Amém. Minha mãe, pro meu padrasto, tá comigo comprando. E a mãe do meu padrasto. E por os irmãos dele também. A música, ela influencia sim, mas pela letra ou pela imagem que passa no clipe. Como a gente falou, nessas músicas de século, também tem muitas imagens pesadas. Imagens mostrando o corpo, dinheiro, que influenciam outras pessoas a acharem igual a gente ficou o Job. É a música do Job. Aí o povo vê na música que a mulher tá muito bem de vida agora, aí fala, então eu vou tentar também. Isso está influenciando para o mal. Já músicas nossas, tipo louvores, edificam a gente. A gente percebe que quando canta um louvor, às vezes triste, melhora. Querendo ou não, transforma. A gente fica preenchido pela situação. Então eu acho que músicas do século, às vezes, podem influenciar, te deixar triste ou te deixar mal. O que os olhos veem afeta a nossa mente e o que os ouvidos ouvem também. É isso que eu acho. E o primeiro dia? A luz. Segundo dia? O céu e a nuvem. Terceiro dia? Foi o passarinho. Foi o mar, o bacurau. O bacurau é o passarinho. É mesmo? Acertou, muito bem. Qual foi a última coisa que Deus fez de bem especial? Humano. Muito bem. A gente vem falando muito da questão do hábito, né? O hábito é uma coisa que a gente adquire com uma certa repetição. E aquilo ali vira, então, uma consistência. E quando a gente traz isso para o lado espiritual, né, nós adquirimos esse hábito, nós passamos a ter uma certa disciplina, regularidade, né, de horários. E quando isso vem para o lado espiritual, por exemplo, é o caso das disciplinas espirituais, no âmbito espiritual, nós também adquirimos certas regularidades, certos hábitos que devem permanecer, ser permanentes em nossa vida. A oração, o jejum, um momento de reflexão e meditação, o momento também que a gente vai
aprender a servir mais as pessoas, né, a doar, a compartilhar. Então, isso na vida do cristão vira hábito, passa a ser algo constante. Ou seja, vira então uma disciplina. Mas uma disciplina o quê? Espiritual. A pergunta mobilizadora de hoje, né, que tem a ver com o tema de hoje, é o seguinte. Pensando nessas disciplinas espirituais que a gente elegemos, claro que tem muitas outras, mas elegemos para esse estudo, qual é o princípio de cada uma dessas disciplinas que nós podemos aprender? Um princípio só, eu quero. E como esse princípio pode se assemelhar, ser semelhante de alguma maneira ao mandamento do sábado. Que é isso a ideia da lição. Assim como todas as outras disciplinas espirituais são algo que deve ter uma certa consistência em nossa vida, o sábado também. E talvez o sábado seja pelos mesmos motivos que as outras disciplinas, os outros hábitos que nós adquirimos no nosso contexto cristão, talvez seja pelo mesmo motivo que o sábado também seja. Então vamos começar agora com a oração. A primeira pergunta é o seguinte: na oração, qual é o principal princípio que a gente tem? Quando a gente ora, a gente faz o quê? A oração, eu acho que é a base de tudo, é comunhão com Deus. Comunhão, relacionamento. Relacionamento. Isso. Amém. Olha, ela encontrou o princípio da oração. Entendeu como é fácil responder? É a comunhão, relacionamento. Agora vamos para a segunda pergunta, irmã Vanusa. Eu posso encontrar esse mesmo princípio de relacionamento no sábado? Sim, Por quê? Porque no sábado acontece o quê? porque o sábado é dedicado, né, a Deus. Então, a gente desenvolve também uma comunhão, Comunhão. um relacionamento. Então, o princípio é o relacionamento e o ponto de semelhança com o sábado é porque, da mesma maneira que a oração, na oração a gente se relaciona com Deus, tem comunhão com Deus, o sábado é mais um dia para a gente experimentar esse relacionamento, aprofundar esse relacionamento, essa comunhão. Amém? Amém. Irmão Yendes, qual o princípio que você encontrou nessa questão da meditação e do silêncio, que você encontrou aí? Nós, na sociedade que estamos, precisamos de meditação, parar para meditar, seja no Criador, seja na palavra de Deus, ter as nossas paradas, porque o mundo é muito corrido hoje, ninguém para ler nada sobre Deus, para pensar sobre Deus, um momento ali de meditação. O mundo é muito corrido, frenético, as pessoas estão cada vez mais naquele espírito capitalista de ter, ninguém para. Então você acha o seguinte, qual é o princípio então de hoje nós temos esses momentos também de silêncio, de meditação? Vou falar o que eu entendi aqui, né? Você vai complementando aí. Assim como na oração, que ela falou que é uma comunhão, a reflexão também é uma comunhão. Só que na oração a gente está falando, né? Na reflexão, que é uma comunhão da alma para com Deus. Então, a reflexão é justamente isso, é aquele stop. Você parar para refletir. E a forma da gente refletir sobre Deus, uma das formas importantes, é a própria criação, né? Se pararmos para olharmos a criação, tudo que existe, que foi criado por Deus, de forma refletindo sobre isso, refletindo, se desligando de tudo, e apenas concentrando aquilo ali, entrando em comunhão de fato, espiritualmente, através da alma. A reflexão seria mais ou menos essa, e como aqui destaca 2 pontos de reflexão, tem outro ponto que fala em você ou refletir dessa forma, ou até mesmo num versículo, né? Através da leitura, que também vai na sua alma, né? Você não precisa falar. É, porque assim, né, Jens? Nós temos 2 livros. O livro da natureza, que Deus se revela para nós, revelação, né, geral, e tem a revelação espiritual, que é as escrituras. Então a gente tem que ter essas paradas para ouvir Deus também, por meio dessas 2 revelações. E no mundo, né, que a sociedade não para, que a sociedade só fala, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, né, nas redes sociais, todo mundo é expert em algum assunto, todo mundo sabe de tudo. E as pessoas parece que não tem um tempo para dizer, olha, eu não sei de nada, eu preciso aprender. E a meditação vem dizer para nós que a gente tem que se esvaziar de alguma sabedoria, de alguma coisa, para dizer, eu preciso aprender mais um pouquinho.
receber mais. Porque a gente só quer doar, mas a gente esquece que a gente precisa receber. Por isso que é em conjunto com o silêncio, né? Já entra nessa parte aí que encaixa bem no silêncio também. E essa questão das escrituras, ontem eu preparando meditação para a rádio, esse versículo é bem interessante, porque, de fato, eu tenho muita dificuldade em decorar versículo, nunca neguei isso para ninguém. Mas eu vou à Bíblia, procuro, e prefiro assim, guardar a essência dentro de mim. É até mais importante do que você decorar um versículo, né? Mas eu vendo um versículo ontem, eu achei realmente, como meditei nesse versículo, simples, e a ideia dele, mas é assim, aquele de Paulo, Filipenses 1:21. Se o meu viver é Cristo e a morte é lucro. E realmente é interessante como você começa a ler, reler e penetra dentro de você isso aí. É muito, e vai exatamente disso que eu nem tinha visto essa parte, mas quando eu li, eu lembrei de ontem. Então, de fato, comprovou que você medita bastante nesse versículo, a alma, né? E comparando ao sábado... Olha só, agora ficou fácil. Agora ficou fácil encontrar esse mesmo princípio no mandamento do sábado. Qual é a relação, qual a semelhança com o mandamento do sábado? Agora eu quero ver. A reflexão em relação ao sábado justamente é a criação, né? A criação que você... Se você pensar na criação no sábado, e vem desde o princípio lá de Gênesis. Lembra-te do teu Criador, né? Medita Criador. no teu Criador. E lembra-te do sábado. Então, já tem essa relação aí de você meditar espiritualmente nisso aí, né? E na questão do silêncio, a parada, né? O silêncio... O sábado não é uma parada? A parada. E o silêncio, assim, quando a gente está falando, a gente está expondo nossas ideias, o que a gente pensa. Está falando, está soltando, né? Soltando. Quando a gente para escutar, começa a absorver. A gente tem dificuldade, de fato, em ouvir, né? A gente está conversando e tem esse impulso de sempre atravessar, de querer falar, de querer dizer o que pensa. Então, quando a gente decide ficar em silêncio, né? Ouvir, aí você começa a entender. Começa a captar, de fato, as coisas. Você para, você para só de botar o que você está pensando, está querendo, e começa a ouvir. E o sábado seria esse momento também, né? De parada, de meditar, de aprender, de ouvir, não é isso? Exato. E você ter essa oportunidade de ouvir mais a voz de Deus, o que Deus tem para você, né? E através do sábado ele fala muita coisa para você. Através do sábado ele fala muito sobre a criação, sobre ele, enfim, sobre tudo. Você, ou parando, ficando em silêncio para ouvir, nesse sentido, a voz de Deus ao sábado, você consegue sim ouvir melhor, entrar em comunhão melhor, o ouvir e não o falar, né? E aquele princípio, né? Lá em Tiago, né? Apto a ouvir. A Bíblia fala sobre a sabedoria. Demorar em falar menos para poder ouvir mais, né? Então, na sociedade, aquilo que eu falei, todo mundo comenta algo, todo mundo sabe de tudo, sabe de alguma coisa, né? Você tem algum assunto polêmico na internet, cada um, eu estou me posicionando sobre isso, aí vem os outros comentaristas lá embaixo, nos canais comentando, e ninguém tem essa sabedoria do ouvir. Tem um ditado popular, acho que é chinês, que diz, uma palavra vale uma moeda, o silêncio duas. Porque o valor do silêncio é o silêncio da gente aprender, da gente ouvir de Deus, da gente se encher de Deus. E está faltando isso. E o sábado está levando essa reflexão, olha, precisamos parar. Precisamos ouvir sobre Deus. Deus tem muito ainda, tem muito a aprender. Sábado é um dia de aprendizagem, é um dia também de parada, de silêncio. De Deus falar ao homem, né? Por meio da sua palavra, quando a gente medita, por meio da natureza, eu não sei, mas Ele quer falar ao nosso coração. Acho que esse é um princípio bem interessante, que tanto está na questão da meditação e do silêncio, como também está na questão do sábado. O doar o sentido de ofertar, mas não o sentido de se ofertar na igreja, mas ofertar para as pessoas, né? Amar as pessoas. Essa ideia de que você tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? E, no caso, é um ditado popular muito conhecido, mas ele é bíblico, ele é uma paráfrase desse entendimento, né? Que a gente tem que amar ao próximo, independente de quem ele seja. O próximo também é distante, tem uma música muito bonita, viu? Isso que eu queria que tu aprendesse, é uma clássico do cristão, clássico cristão. Mas vamos lá, esse doar, essa oferta, esse serviço, servir as pessoas. Então, quando a gente doa, mãe, quando a gente serve, a gente faz o quê? Tem um princípio aí básico. O que é que a gente faz? A gente
Qual é a palavrinha que resumiria que a gente doa, que a gente serve? A gente está fazendo o que com o próximo? Eu acabei de dar umas ideias aqui. Quando a gente doa para o próximo, significa que a gente tem amor por aquela pessoa. Resposta certa. Nota 10. Muito bem. Resposta certa. Então, toda forma quando a gente serve, a gente nos serve, a gente já até tem comentado aqui. Por obrigação. Não, por obrigação? Não por obrigação. Sim, não por obrigação. Amor a Deus. E isso, nós estamos no movimento do amor de Deus. Da graça de Deus sobre nós, que é derramada sobre nós. E ela vem no movimento da cruz, ó, vertical em direção a nós. E esse movimento segue no mesmo curso de nós em direção ao próximo. Ó. Não é? De serviço. Muito bem. Aí, mas, mãe, o que isso tem a ver com sábado? Tem a ver com sábado? Sim. Esse princípio do doar, do ofertar, de servir as pessoas. Nós podemos encontrar esse mesmo princípio no sábado? Quando a gente está indo para a igreja dia de sábado, a gente está servindo a Deus. E o próximo? E o próximo também. A ideia do doar e do servir mas está certa. O sábado é uma oferta que nós dedicamos a Deus, né? Nós servimos a Deus, não é? Mas também, além de ser uma oferta a Deus, nós estamos podendo ofertar esse sábado a outra pessoa ainda. Eu oferto um tempo para o meu próximo, porque talvez na semana eu não tenha esse tempo. Então eu vou ofertar 2 horas do meu dia, um exemplo, porque de manhã eu estou na igreja, estou servindo a Deus, mas eu tenho 2 horas para servir o próximo. Para ofertar 3 horas do meu tempo ao próximo, para amar, fazer alguma obra de caridade ou filantrópica. Jesus não disse assim? É lícito fazer bem o sábado? Não é isso? Então no sábado eu posso ofertar. Eu posso dar o meu serviço ao meu próximo. Quando você vai para a igreja, no sábado ou domingo, o sábado principalmente, você está em comunhão com Deus e com seus irmãos, né? Porque a igreja é o canto, é o lugar certo para a gente se reunir com os irmãos. Como o João falou, você tem tempo da semana de se reunir com seus irmãos. E ali é um dia próprio para você servir a Deus e ao próximo, né? Vamos focar aqui numa coisa. O que nós fizemos aqui foi pegar o princípio de cada disciplina espiritual que nós temos e nos ajuda a nos relacionarmos melhor e amadurecer cada vez na fé, a oração, a meditação, o jejum, né? Quais são os outros que eu falei? O doar, o servir, né? Pegamos todos esses princípios e encontramos que nesse princípio, no princípio de cada um deles, nós podemos também encontrar o mesmo princípio no sábado, entenderam? Oração, relacionamento. No sábado a gente se relaciona. Meditação e silêncio, que a gente para ouvir Deus, para meditar na criação ou na palavra de Deus. O sábado nos proporciona isso. Nós encontramos esse princípio também. No serviço também, nós ofertamos o nosso tempo a Deus e ao nosso próximo, não é isso? Na questão do doar e do servir. Ótimo. Mas a gente também pode entender que no próprio sábado, no espaço de tempo, e agora eu estou pensando na questão cronológica, cada uma dessas disciplinas também pode encontrar um espaço no dia de sábado. Eu posso ampliar a minha oração, né? A minha comunhão com Deus pode ser ampliada, melhorada, acrescida, vamos usar assim, nesse dia. Porque eu tenho mais tempo para fazer isso. Para orar, sei lá, para ser uma tarde no pôr do sol e ver, olhar a criação, para ler a palavra, meditar, para ficar em silêncio e receber mais de Deus. O tempo que nós ofertamos, uma tarde do sábado, fazer um trabalho missionário, mas também um trabalho assim filantrópico, né? Um trabalho assim de caridade, de visita aos hospitais, um exemplo, pessoas doentes também. É tanto que no Bíblia em Foco, eu trouxe para esse tópico do sábado um exemplo de um irmão
de um pastor que desenvolve um projeto bem interessante no sábado à tarde. Na realidade, ele desenvolve toda semana, que é um projeto assim de ajuda às pessoas, que presta assistências às pessoas, mas não sabe aproveitar o maior tempo para levar os irmãos para lá, porque é o momento que eles podem ofertar o mais tempo, porque na semana não tem muito tempo. Então, como eles podem ofertar o tempo naquele dia, eles usam também para o serviço. Então, o sábado também pode ser um dia que nós podemos dedicar o tempo, o espaço que ele tem, para ampliarmos ou, digamos assim, melhorarmos. O que eu posso dizer? Está faltando uma palavra para que eu possa encaixar aqui. Mas incrementarmos mais cada uma dessas disciplinas de forma mais enfática, de forma mais ampliada mesmo. Isso é muito belo. Eu vejo como uma beleza bem interessante que a gente aprende hoje. A gente viu, né, na escola bíblica, nós precisamos desenvolver uma disciplina espiritual, criar certos hábitos em nossa vida, constâncias em nossa vida, né, algumas consistências, que aprimore, melhore o nosso relacionamento com Deus. A oração, a meditação, o serviço, né? E quando a gente também ajuda o próximo, a gente também se relaciona com Deus. Mas também nós temos que entender que nossa vida é uma vida de entrega. Nós estamos nos entregando diariamente, né? Quando nós também dedicamos o sábado ao Senhor, nós estamos fazendo isso. Nós estamos dizendo: eu sou teu, Senhor, eu pertenço a ti. A gente também, quando a gente tem um hábito de ofertar a Deus, a gente oferta. A oferta também é um exemplo de que nós precisamos o quê? Desenvolver essa disciplina com Deus. Mas como mãe disse na escola bíblica de hoje, nunca por obrigação, sempre por amor. Se eu louvo, é por amor. Se eu oro, é porque eu amo me relacionar com Deus. Se eu guardo o sábado, é porque eu amo o Senhor. Se eu oferto ao Senhor. Então tudo que nós fizermos e dedicarmos a Deus, seja o tempo, que seja um momento de entrega. E é isso que eu vou oportunizar a vocês aqui também, aproveitando a ocasião, aqueles que tiveram trazido suas ofertas, seus dízimos também podem fazer nesse momento. Reconhecendo que sua vida é uma entrega. Que seus dons, seus talentos, que toda a sua vida é de Deus. Não é sua, não pertence a você. Pertence ao Senhor. Amém? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim o teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Louvado e engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho
coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim o teu amor. Quero para sempre servi-lo por onde for. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, por esses momentos tão oportunos e maravilhosos. Nós aqui na classe dos adultos, as crianças também em sua salinha e os adolescentes também na classe deles. Que o que nós viemos a meditar e a estudar possa realmente, Senhor Deus, ser um ponto de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. E que, de certa forma, gere em nós o desejo de que nossa vida seja uma vida de entrega a Ti. Que possamos a cada dia mais, Senhor Deus, criarmos hábitos, consistência, Senhor Deus, em algumas questões da nossa vida cristã que precisamos melhorar. Seja na oração, seja na meditação, no estudo da Tua Palavra, seja na parte do servir, que possamos aprender mais sobre esses princípios em nossa vida. E principalmente, Senhor Deus, sobre como o sábado pode estar também atrelado a todos esses princípios. Nos ajuda a fazer desse dia um dia especial, um dia de alegria, Senhor Deus. Que possamos criar um hábito, uma comunhão contigo nesse dia, que possamos experimentar todas as tuas bênçãos, seja da oração, seja da meditação, seja, Senhor Deus, do servir e do doar. Que a nossa vida seja sempre uma entrega. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou colocar a Helena para falar um pouquinho do que ela aprendeu hoje na nossa lição. Nós aprendemos da criação do mundo. O primeiro dia, Deus criou a luz para iluminar o mundo. E o segundo foi o céu azul e as nuvens. Quem quer falar mais alguma coisa? Criou a estrela, a nuvem e o céu. E no dia mais especial, ele fez a gente. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quero ouvir vocês. Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, As aves que voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Foi quem? Deus, nosso Pai. Tá muito baixo. Quero ouvir a voz de vocês. Tá muito desanimado. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Foi quem? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Batendo palma, vai. Quem
lindas estrelas, as aves que voam, o céu azul. Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Foi Deus, nosso Pai. Pode ficar aí, todo mundo. Quem fez? Quem fez as lindas estrelas foi quem? Deus, Nosso Pai. Quem fez as aves que voam? As aves que voam. as aves que voam. Quem fez? As aves que Foi quem? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul? O céu azul. O céu azul. Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez as lindas estrelas, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus, Deus, nosso Pai. Sou o rapaz Davi, rapaz de oração. Sou o rapaz Davi. 1, 2, 3, 4, 5 pedras pra si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o alto. E o gigante veio ao chão. Recebam do Senhor a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja entre nós hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos e um bom sábado na presença do Senhor.